que esta é a única definição, mas é uma definição possível, é que na África subsaariana a edificação do Estado pós-colonial, ocorre num contexto em que as distintas identidades que coabitam nesses países ainda não se integraram suficientemente para constituir nações unificadas e coesas. Digamos, a matriz que se utiliza em África é esta matriz europeia da nação-Estado, ou do Estado-nação. Portanto, em que há uma coincidência entre a nação e a nação que habita dentro de certas fronteiras e o Estado que organiza e que gera essa nação. No caso do continente africano, nós temos muitas nações, não é, que atravessam 4 ou 5 ou 6 fronteiras. E eu apresento aqui alguns exemplos, não é? Mas o ponto é que as identidades primárias na África subsaariana, como sejam as diferentes nações, e aqui eu de propósito evito a palavra tribo, porque me parece um bocadinho infeliz e injusto que as tribos europeias sejam nações e as nações africanas sejam tribos. Então vamos aceitar que tudo isto são nações. Discutível, obviamente, mas isto é uma proposta, digamos assim. Então, as diferentes nações, as diferentes religiões, as diferentes tradições culturais, não é? Que estão, digamos assim, a coabitar num certo território, são muito mais fortes do que qualquer sentido de pertença comum. Do que qualquer, quer dizer, para usar o exemplo do meu país, Moçambique, Moçambique é um território perfeitamente definido, temos o Estado moçambicano, que tem o seu governo, que tem as suas instituições, mas se nós olharmos para além da superfície, nós vamos encontrar que há muitas identidades primárias em Moçambique que são muito mais fortes na consciência e no comportamento dos cidadãos do que este sentido que nós pertencemos a uma nação que é Moçambique. A nação que é Moçambique é work in progress e está numa situação bastante incipiente. Então, esta falta de, digamos, de alinhamento entre nação e Estado é uma das razões do alto nível de conflitualidade no nosso continente. Isto parece-me a mim. E depois aí podemos entrar em detalhes, mas isto aqui me parece, digamos, uma metade do problema. A outra metade do problema é que, quando ascendemos à independência, por decisão, eu creio que unânime, da Organização da Unidade Africana, respeitaram-se as fronteiras coloniais. Eu acredito que essa decisão terá muito mérito, foi uma decisão de grande sabedoria, porque nos poupou o problema de renegociar as nossas fronteiras, não é? Mas essa decisão comporta também este problema, que é o facto de há nações que, sei lá, por exemplo, no Sahel e na África Ocidental, nós temos a nação Fulani ocorrendo na Guiné-Conakry, na Guiné-Bissau, no Mali, numa série de outros países, por exemplo. No Córno da África, nós temos a nação Somali, que agora está dividida entre 3 Somálias, mais a Etiópia, onde eles se chamam Oromos, mas é a mesma nação. É a mesma base, a mesma matriz cultural, etc. Mas pronto, está por aí. E não só, também no norte do Quênia existe uma grande representação desta nação somali. Portanto, a Somália, como nós a definimos, não coincide com a Somália real, não é? Na nossa região, na África Austral, pois nós temos a nação Nguni, que se estende desde a parte oriental da África do Sul, passando por partes em Moçambique, até o Malawi, até mesmo a Tanzânia, não é? E então, quer dizer,
E estas nações, depois, em Moçambique, estão misturadas com outras nações, das quais eles se sentem distintos, não é? E desde a independência eu havia de dizer que não houve o investimento necessário. Isto não é para dizer que não se fez nada para consolidar as nações que coabitam nesses países, mas do meu ponto de vista, e depois desses anos de andar envolvido nestas situações em África, me parece que faltou-nos fazer o investimento necessário justamente neste processo de engendrar uma coesão nacional que nos distingue como moçambicanos dos sul-africanos, dos malauianos, dos zimbabuianos. Há partes de Moçambique que se identificam muito mais com partes do Zimbábue do que com outras partes de Moçambique. Para pegar só, por exemplo, na parte norte, não é? Nós temos a nação Makonde dividida pelo rio Rovuma. Há uma parte dos Makondes que são moçambicanos, outra parte dos Makondes são tanzanianos. Mas entre eles, eles se reconhecem e se identificam como Makondes. Então, a fronteira que os divide não faz sentido nenhum. Não é? As pessoas têm pouco respeito, e porque também os Estados têm pouca capacidade de impor, não é, essas fronteiras, então, quer dizer, as nações continuam a existir como existiam antes mesmo do colonialismo. Então, isto traz uma série de problemas. Dentro, por exemplo, mesmo continuando em Cabo Delgado, há certamente uma parte da população, especialmente na parte litoral do Cabo Delgado, que se identifica muito mais com um aspecto da sua religião, que é a religião islâmica, não é? E eles se identificam com uma certa interpretação do Islão, não é? E eu acho que é muito mais do que com o facto de eles serem moçambicanos. Daí que tenha sido fácil as ideias fundamentalistas, não é, daquilo que é chamado a província africana do Estado Islâmico, tenham penetrado nessa parte da sociedade moçambicana, tenham encontrado eco. Não será na totalidade dos muçulmanos da província de Cabo Delgado, mas principalmente numa certa juventude, não é? Muitos dos quais foram levados de Moçambique a países do norte da África e do Golfo, não é? Foram treinados religiosamente e eles voltam perfeitamente convencidos que eles são os verdadeiros intérpretes do Islão, que aquele Islão sincrético que se desenvolveu em Moçambique é errado, não é? Eles levantam-se contra a liderança tradicional da sua religião, apoiam ou aliam-se ao Estado Islâmico e criam a situação que nós temos até hoje, não é, nessas zonas de Cabo Delgado. Haverá muitas razões, há quem, digamos... Desculpa, eu estou com a mãe de todas as gripes, estou com uma secura muito grande na garganta, de vez em quando tenho que... E então, quer dizer... Não me digas. Mãe de todas as guerras. Pois, é daí. Mas então, existem estes desfazamentos, estas descontinuidades, esta falta de alinhamento, que, a meu ver, explica, digamos, os altos níveis de tensão que existem em várias partes da sociedade moçambicana. Não há dúvida que esta situação resulta da aventura colonial, mas a partir do momento em que nós reclamamos e obtivemos as nossas independências no continente, a responsabilidade de resolver estes problemas passa a cair sobre nós. Portanto, aqui acho que é importante nós, quer dizer, sermos capazes de dizer, bom, esta é a origem dos problemas, mas a agravar esta origem histórica dos problemas, há o facto de não termos sido capazes de fazer o investimento político, social, cultural necessário para transformar estes países inventados e desenhados em Berlim, no século XIX,
transformar essa coisa em realidades políticas mais fortes do que as identidades primárias. Então, isso é um problema. E temos que aceitar que estes dois níveis de responsabilidade, histórico, culpa do colonialismo, o colonialismo já não está lá. Podemos argumentar que há certas formas de neocolonialismo, mas a realidade é que, quer dizer, as autoridades destes países são africanas subsaarianas. Portanto, estas autoridades têm que encontrar forma de resolver isto. Então, e muitas vezes, quando se começam a levantar estas identidades primárias, não é? Ou mesmo sem ser isso, quando partes da população, e todos sabemos que a população africana é muito jovem, e os jovens africanos do século XXI têm aspirações, têm ambições, têm ideias, têm necessidades, não é? Muito específicas, que muitas vezes não são compreendidas por aqueles que estão no poder. E então, a ação governativa do Estado não responde a estes anseios de uma parte significativa e importante da sua população. Dá a impressão que o poder e os cidadãos vivem em universos diferentes. Então, quando esse desalinhamento entre os cidadãos e o poder, encontra ou tem expressões fortes, o que acontece é que os cidadãos, especialmente os jovens, mostram cada vez menos paciência, cada vez menos tolerância para aquilo que eles acham que são os erros que o poder está a cometer. E, obviamente, o poder também mostra grande intolerância por estas expressões de desacordo com a ação ou com o pensamento do governo. E aí, porque existem todos estes antecedentes, a violência transforma-se num instrumento de comunicação. Não é? Às vezes é a violência repressiva do Estado, em que, portanto, os órgãos do Estado que deviam funcionar para defender e proteger os cidadãos são utilizados como instrumento para defender aqueles que, na linguagem de muitos, capturaram o Estado, não é? E para reprimir os cidadãos. Estes órgãos, que do ponto de vista da Constituição e da sua própria formação, deviam ser órgãos de defesa dos cidadãos, da nossa linguagem antiga, de defesa do povo. Agora já não se usa muito esta coisa do povo. Não? Então temos que ir aí por outras, já são cidadãos, são, enfim, sociedades, mas é de facto isto. O povo sente-se, eu diria, traído por estes órgãos, que seriam os órgãos. Então, a violência opressora, e eu estou a citar um jovem contestatário africano, diz: a violência repressiva, a violência opressora do Estado, nós opomos à violência libertadora do povo. Então encontramos estas situações. Manifestações que se queriam pacíficas, não é? Não conseguem ser pacíficas durante muito tempo, porque há estes choques. Uma coisa que, olhando para o meu país, nestes últimos meses, me parece que houve uma transformação importante, porque aparentemente aquilo que aconteceu desde as eleições de outubro do ano passado, aparentemente grande parte dos cidadãos está a perder o medo à repressão do Estado. E eu não... Bom, primeiro já não sou muito jovem, mas também não participei fisicamente nesses momentos, mas ouvindo jovens que estavam envolvidos nisso, e eles dizem: bom, sim, a polícia vem, dispara, de matar alguns de nós, mas não nos vai matar a todos, veja quantos somos. Portanto, e isto, digamos assim, faz-me pensar no processo que se desenvolveu, por exemplo, durante
a Primavera Árabe. Não é? Os jovens que ocuparam Tahrir Square diziam também isto. Bom, nós estamos aqui, somos milhões, somos estes todos, mais aqueles que não estão aqui. E a polícia, o exército do governo não vai ser capaz de nos matar a todos. Então, quer dizer, isto, a partir do momento em que as pessoas se libertam do medo, pois então não há limite para aquilo que as pessoas podem conseguir. E, sem dúvida, que também posso dizer que isto é o que exemplificam os movimentos de libertação das antigas colónias portuguesas, de que alguns de nós fomos parte. Não é? Esta questão de perder o medo leva-nos muito longe. Porque quando já não temos medo, o céu é o limite. E às vezes nem o céu chega a ser o limite. Portanto, e o processo que está a passar, me parece a mim, em Moçambique, é este. As pessoas perderam o medo e abre-se a possibilidade de uma série de cenários que eram impensáveis há um ano atrás. Isto também é uma coisa que o regime que está no poder tem dificuldade de aceitar. Então, para fazer referência a Moçambique, uma coisa que me dá muita esperança é o facto de ter acontecido, digamos assim, o diálogo, as negociações entre o governo e as diferentes forças políticas, que resultou naquele compromisso político, que eu imagino que aqueles aqui que estão interessados no processo moçambicano sabem de que eu estou a falar, e a possibilidade deste diálogo nacional, inclusivo, aberto, etc., se for bem conduzido e se não for, digamos assim, um esquema para mudar um bocadinho para que nada mude na essência, e se for genuinamente a intenção de vamos nos sentar, vamos falar entre nós e vamos juntos procurar as soluções para os problemas que temos. Se isso for verdade, aí eu diria que Moçambique está num muito bom caminho. E aí passa a ser só uma questão de haver a capacidade de organizar este diálogo de forma eficaz. Porque senão também muito facilmente este diálogo pode se transformar em numa ou ambas de duas coisas. Que é, por um lado, fazer o diálogo para se ver que estamos a fazer alguma coisa pacífica e inteligente, ou transformarmos o diálogo, digamos assim, como é que eu diria, numa plataforma em que vamos pacificamente trocar insultos e acusações, mas em que não fazemos progresso, não é, na busca de caminhos de saída da crise. Então, mais uma vez, está nas nossas mãos, enquanto moçambicanos, sermos capazes de falar uns com os outros, de respeitar e reconhecer as nossas diferenças, mas a partir daí construir alguma coisa que é comum a todos nós. O facto desta iniciativa de diálogo se ter transformado em lei, certamente que não resolve tudo, mas também a mim dá-me uma grande esperança que estamos no bom caminho e que seremos capazes de encontrar as soluções que nos servem enquanto sociedade moçambicana. Então, isto, se calhar levei um bocadinho de muito tempo, não é? Mas isto são essencialmente as ideias que eu queria partilhar aqui. Como vem, quer dizer, não é uma coisa, um pensamento muito bem cristalizado e muito bem organizado, mas que nos dá algumas pistas. Pois, João, mas eu vou-te deixar agora beber água, porque há uma parte que tu ainda não tocaste que tem a ver com a mediação. Mediação? Sim. Deus me Com livre. aquilo que tu me conversaste sobre a importância da mediação não ser uma questão de cúpula, ser uma questão que vai muito além disso. De qualquer maneira, se me permites, e dando-te um bocado de tempo de respirar, eu iria acrescentar 4 pontos àquilo que tu falaste e depois volto-te a dar a palavra e depois conversamos com todos.
Um primeiro ponto tem a ver, ainda com os antecedentes, tem a ver com o facto de, na altura da expansão marítima europeia, nós estamos a falar para a África, e depois para o Oriente e depois também para as Américas, mas para a África, estamos a falar do final do século XV, depois do século XVI em diante. O que vai acontecer é que, a partir de certa altura, que foi exatamente o século XVI, os exploradores marítimos, quer privados, quer estatais, de repente descobriram que a principal mercadoria que estavam à procura em África não era sequer o ouro do Mansa Musa, outras riquezas, era mão de obra. E havendo a prática que já existia em África, enfim, em toda a humanidade, as etnias e as tribos, as nações, de vez em quando, para não dizer muitas vezes, entrarem em guerra uns com os outros e capturarem, e a partir dessas capturas realizarem escravos, chegaram à conclusão que uma grande fonte de lucros seria a compra desses escravos e o seu tráfico transatlântico, a partir do momento em que foi, entre aspas, descoberto pelos europeus as Caraíbas e depois a América. E que foi durante 300 anos, digamos, a razão principal porque houve um súbito aumento de riqueza. Nesse período, um crescimento médio de 15 centímetros na população europeia por causa do açúcar. Houve vários ciclos, o ciclo do açúcar, o ciclo do algodão, mas tudo isso foi basicamente feito a partir de mão de obra escrava nas Américas e em algumas ilhas atlânticas. Ao fazerem isso, os navegadores, os comerciantes, os políticos e os religiosos europeus acabaram por, juntamente, não vou dizer que foi deliberadamente, mas os factos são factos, os nossos desejos só são factos, quando não são factos são só desejos. O que acontece é que houve, nesse processo, uma desagregação e desestruturação de sociedades, algumas delas em expansão, outras em formação, e algumas correspondiam a impérios ou a grandes nações. E não só na costa ocidental, mas também na costa oriental africana. O João falou de algumas. Isto, juntamente com a criação do colonialismo, e eu aqui aproveito para dizer que considero um erro grosseiro nós falarmos de 500 anos de colonialismo. O colonialismo tem, em África, pouco mais de 100 anos. O colonialismo faz-se quando são criados Estados coloniais. Antes disso é exploração colonial primeiro e depois exploração colonial capitalista depois. O colonialismo tem a ver com Estados coloniais, com organização, com governação, com colocar as pessoas, administrá-las, etc. De qualquer maneira, com a criação de Estados coloniais, para não entrar agora em grandes discussões académicas, o que vai acontecer é exatamente um segundo espartilhamento. O segundo espartilhamento o João referiu, que é a separação de uma parte que são os restos de nações, ou pelo menos de nações já desagregadas, mas que acabam por ficar separadas em fronteiras. Não é nada de novo, por razões históricas diferentes. Quando nós olharmos e nos perguntamos qual é o continente onde as nações estão mais espartilhadas, não é o africano, é o europeu. O europeu tem, de facto, um espartilhamento de nações e de tribos muito superior nos últimos 1000 anos, 2000 anos, do que aconteceu em África. Se não existisse a União Europeia, a Bélgica, a Costa Oriental, e ninguém sabe quantos foram, porque não há registros. Só há um que nós conhecemos, historiador árabe, que escreveu sobre isso. Não conhecemos mais, talvez haja mais, mas estão escondidos ou foram destruídos os elementos. Enquanto que no variedíssimos países europeus, entre os quais a Rússia, uma pelo crescimento demográfico elevadíssimo e que vai continuar quase até final deste século,
e que vai transformar a África no segundo continente mais populoso do mundo, mais ou menos em 2050, talvez um bocado antes disso. O asiático vai continuar a ser o mais populoso, embora em declínio, mais cedo que o africano. E eu agora iria, tendo feito estas afirmações avulsas, iria voltar a dar a palavra ao João, para o João concluir, e eu fazia-lhe este desafio, porque tu já conversaste comigo sobre o assunto. A tua ideia